Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se você tem vivido dias bons ou dias maus. Você tem vivido dias bons? Glória a Deus, amém? Amém? Glória a Deus pela sua vida. Cante louvores ao Senhor, né? Como diz Tiago. Mas se você tem vivido dias maus, é tempo de você se fortalecer, amém? É tempo de você se equipar com aquilo que Deus te dá para você se equipar. É tempo de você estar alerta, vigilante aos ataques do inimigo, para talvez tentar de uma vez por todas acabar com você, se você tem vivido dias maus. Mas nós somos filhos de Deus, amém? Você é filho de Deus? Amém. E filho de Deus tem uma missão. E missão dada é o quê? Missão dada é o quê? Missão cumprida. E mesmo se os dias forem maus, você vai permanecer inabalável no Senhor, amém? E quem diz é a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Abra comigo aí, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, algumas versões contra a carne ou sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Então, tendo que nós estamos numa luta, numa guerra espiritual, tenha isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Deus, nós pedimos que a Tua palavra, Senhor, venha nos fortalecer nesta manhã, que venhamos nos fortalecer no Senhor e na força do Seu forte poder, Senhor, que venhamos sair daqui revestidos da Tua armadura, Senhor, equipados, Deus, com a mente de Cristo, com a mentalidade, ó Deus, de que precisamos estar prontos para os dias maus, atentos, vigilantes, Senhor. Mas Deus, se nos mantivermos firmes nisso, permaneceremos inabaláveis depois de termos feito tudo o que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. E aqui está a igreja, Deus, que vai fazer tudo o que o Senhor deseja. O Senhor começou, o Senhor irá completar a Tua boa obra em nós. Amém. Deus, nós cremos nisso e nós oramos, sabendo que o Senhor já está ministrando pela Tua palavra, por meio do Teu Espírito, Espírito Santo de Deus, que cada mente seja levada cativa ao trono da graça e receba da compreensão, do entendimento, da revelação da Tua palavra, para viver uma vida inabalável. Que assim seja no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. O apóstolo Paulo, até o capítulo 3, ele falou sobre a teologia cristã. A partir do capítulo 4, ele fala: vão viver agora da maneira digna, conforme aquilo que vocês são. Então vocês são algo em Cristo, em Deus. Agora vocês vão viver
viver de uma maneira digna. E aí Paulo vai discorrendo, mas bem resumidamente aqui, para quem ainda tem ceia, não dá para se aprofundar muito, esse texto é muito rico. Mas lá no capítulo 5, versículo 16, Paulo ele já vai falar de algo, em Efésios 5,16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Usando bem o seu tempo, usando o seu tempo da maneira que você conseguir aproveitar da melhor maneira possível, não jogando o seu tempo fora, não perdendo o seu tempo com coisas desnecessárias. Por isso que Paulo vai falar: sejam sábios como vocês vão viver, não sejam insensatos, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Precisamos entender que nós estamos em guerra, precisamos entender que nós não podemos vacilar, que nós não podemos fraquejar. Eu não vou me lembrar certinho aqui agora pela minha mente, né? Mas Provérbios diz: e se te mostrares fracos, né? Você se mostrar fraco no dia da angústia, então sua força é o quê? É pequena. Porque são nos dias da angústia, nos dias de luta, de guerra, que vai mostrar aonde está a nossa confiança, aonde está a nossa força, aonde está a nossa dependência. E Paulo traz isso à nossa mente, à nossa consciência, e nós precisamos estar firmes nisso. Nós precisamos estar equipados, preparados com a armadura de Deus, sempre alertas, sempre vigilantes, porque os dias são maus. E para nós já deveríamos entender naturalmente que os dias vão ser maus. Os dias sempre serão maus, até que o céu se rasgue e Jesus volte para nos buscar, ou até que o Senhor te leve, né, meu irmão? Mas que Deus te dê muitos anos de vida aí, em nome de Jesus, amém? Amém? Isso já deveria ser esperado por nós. O Senhor Jesus disse que nós seríamos perseguidos, que nós teríamos que fugir de um lugar para o outro, por causa da mensagem do Evangelho. O Senhor Jesus disse que nós sofreríamos, seríamos perseguidos por causa do Evangelho, que nós deveríamos nos alegrar com isso, porque assim perseguiram os profetas antes de nós, e nós seríamos perseguidos da mesma forma, mas nós deveríamos continuar sendo o quê? Sendo sal, sendo luz, sendo referência, permanecendo firmes, mostrando ao mundo que a nossa fé não está nessa terra, mas a nossa fé está no Senhor, que nós vivemos para a glória de Deus, que a gente não vai ficar escondido debaixo de uma cama, não, mas a gente vai ficar num lugar iluminando, onde as pessoas vêm. Nós seremos como uma cidade fortificada sobre a montanha, que as pessoas vão olhar e vão falar: lá há segurança, lá há esperança, lá há ainda a vida, porque lá naquele lugar há Deus. E esse lugar é você. Amém? O Senhor Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter o quê? Bom ânimo. Porque como o Senhor Jesus venceu o mundo, nós vamos vencer também. Amém? Então nós precisamos fazer uma escolha. Ou você vai viver mal no dia mal. Você quer viver mal no dia mal? Ou você quer viver bem no dia mal? Você precisa fazer uma escolha. Você vai viver mal no dia mal, vai se entregar, vai desanimar, desistir, estou cansado, não dá mais. Ou se você vai reagir, se você vai ter bom ânimo, se você vai se fortalecer no Senhor, se você vai orar, se você vai vir mais aos cultos, se você vai ler mais a Bíblia, se você vai colocar mais louvores para você ouvir, se você vai reagir, batalhar, se você vai viver da melhor maneira nos dias maus. E mesmo depois que passar tudo, você vai ainda estar inabalável. Amém? O tema da minha mensagem nessa manhã é inabaláveis, vivendo da melhor maneira os piores dias. Esse é o tema da minha mensagem nessa manhã. Inabaláveis, vivendo da melhor maneira nos piores dias. Então esse é o tema da minha mensagem nessa manhã. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você
irá permanecer firme. Nada irá te abalar, mesmo nos piores dias, porque você está firmado no Senhor. Amém, igreja? Então precisamos nos fortalecer no Senhor, estar bem equipados com a armadura de Deus. Mesmo que os dias maus venham sobre nós, nós resistiremos ao dia mau. Depois de fazermos tudo, nós ainda vamos ter a vitória nas nossas mãos, firmes e inabaláveis. Amém? Amém? Amém. Algumas versões não vão falar depois de terem feito tudo, né? Algumas versões vão falar depois de terem vencido tudo. Depois de ter vencido essa batalha, essa guerra, você vai permanecer inabalável. Amém? Então, primeiro, revista-se da força do Senhor e a sua armadura. Então nós precisamos, em primeiro lugar, nós precisamos nos revestir do Senhor e da sua armadura. E nós precisamos ter um entendimento na nossa mente. Imagine que você está no campo de batalha. No campo de batalha, você já começa lá na linha de guerra, batalhando. Aonde começa uma guerra? Aonde? Lá atrás. Antes disso tudo, primeiro se faz o quê? Estratégias. Primeiro você visualiza o que está acontecendo. Primeiro você tenta entender por onde pode vir os ataques. Você faz uma análise muito minuciosa. Por quê? Isso pode custar o que, seu? A sua vida. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida hoje também, a gente está em uma guerra física, mas dependendo se você não se planejar para a batalha, se você não se preparar para a realidade do campo da batalha, isso pode custar a sua vida. Talvez não a sua vida física, mas a sua vida espiritual. Pode cuidar, pode levar embora a santidade que Deus quer que você tenha. Pode cuidar a paz dentro da sua casa. Pode custar uma decisão errada que você toma, influenciado, às vezes pelo desejo do seu coração, que o diabo vem a brecha no teu coração e termina de arrebentar com você, arrebenta no seu casamento, arrebenta na sua família. Nós precisamos estar preparados para a batalha. Nós precisamos fazer uma leitura clara do campo de batalha, e que isso é vida ou morte. É vida ou morte. Então Paulo ele vai falar assim, finalmente, Paulo está concluindo a carta dele aos Efésios. Ele está falando assim, agora que vocês viram tudo isso, como que vocês têm que viver? Eu preciso terminar falando algo para vocês, ó Efésios, e aqui eu preciso falar algo para vocês nessa manhã. Fortaleçam-se no forte poder do Senhor. Fortaleçam-se, forte, poder. 3 palavras que estão relacionadas ao quê? 3 palavras estão relacionadas ao quê? A força, fortalecimento. Paulo não colocou isso aqui de forma aleatória, até porque quem inspirou Paulo a escrever isso aqui foi o Espírito Santo. Deixou para nós uma mensagem, que nós deveríamos nos fortalecer. Ele está o quê? Fortalecendo a ideia de força, né? É uma hipérbole, né? Está aumentando algo, está dizendo assim, vocês precisam se fortalecer nessa força. Ele está usando 3 vezes. Força, força, força. Fortaleça-se. Fortaleça-se. Revestir de força poderia ser traduzido também. Forte, né? Do forte poder. Essa palavra, ela não é simplesmente uma força. Ela é uma grande força. É um grande poder. Poderia ser traduzido dessa forma. E poder é poder mesmo. Mas o que Paulo está querendo dizer? Revista-se da força, e você vai ser vestido dessa força em quem? No Senhor. E no Senhor, você ser vestido da força no Senhor, você não está em qualquer pessoa, mas você está no Senhor, e você vai ser vestido do quê? Na força do poder. De quem? De Deus.
O que a mão de Deus faz? O que o braço forte de Deus faz? O que resiste à mão de Deus? Você tem alguém que pode te segurar nas mãos e te fortalecer? Você acha que você tem um pai que te segura e pode te fortalecer? Fortalecer na força do poder do Senhor. É a força da força da força. É a força do Senhor. É o grande poder do Senhor. É a força de Deus. Pastor, que força é essa? Efésios 1:19. Só para a gente entender um pouco. Poderia falar de tudo que Deus fez lá no Antigo Testamento. Poderia falar do mar que se abriu. Poderia falar das pragas. Poderia falar do fogo que desceu do céu com Elias. Poderia falar de tudo que nós vemos aqui no Novo Testamento. Poderia falar, talvez aquilo que você talvez já esqueceu, mas dos milagres que Deus fez na sua vida. Mas eu quero usar algo aqui para ilustrar essa força de Deus, esse poder de Deus. Efésios 1:19. E aí, comparado com a grandeza do seu poder, é um poder, é uma força que não dá para comparar. Não existe nada humano, terreno, que a gente consiga medir para comparar. Poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua o quê? Poderosa força. E esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Qual que é o maior temor do ser humano? A morte. A Bíblia está falando que o crente não tem que ter medo da morte. Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que pelo Espírito que está em mim, é o poder que atua em nós, que nos renova a cada dia, é o mesmo poder que vai me levantar eu e você dos mortos. Amém? Glória a Deus. É o mesmo poder que está na minha nação. E é o mesmo poder que fez Jesus se assentar à direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, porque não há nenhum nome igual ao nome de Jesus. Não apenas nessa era, mas também na que há de vir de eternidade em eternidade. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o colocou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus! Essa é a força que atua em nós. Esse é o poder de Deus que atua em nós. É o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. É o poder que colocou Jesus à destra e deu domínio sobre o governo, a autoridade. Tudo está debaixo dos pés de Jesus. Amém? Amém? E disso nós precisamos nos revestir. Então, quando nós, primeira coisa que nós precisamos fazer, então, é nos revestir da força do Senhor e olhar para o campo de batalha e ser como Davi. O que Davi fez? Estavam lá afrontando Israel, não é isso? Estavam lá afrontando Israel. O que Davi fez? Vocês vão ficar até quando? Até quando vocês vão permitir afrontarem o nosso Deus? Até quando vocês vão permitir que esses deuses que não são deuses, que não são nada, afrontar o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos? O que Davi faz? Davi não pega a armadura dos homens. Davi não pega a armadura de Saul, né? A armadura do rei. Davi não pega a armadura dos homens. Davi se reveste da armadura de Deus. Meu irmão, a armadura de Deus, uma pedra na cabeça basta para derrubar qualquer gigante. Amém? Amém? Mas isso é se você está no Senhor, se a sua fé está no Senhor, se a sua confiança está no Senhor. Por isso que nós precisamos nos revestir da força do Senhor e da armadura de Deus, para ficarmos firmes, inabaláveis contra as ciladas do diabo. O diabo, ele é astuto, por isso que eu disse que nós precisamos olhar o campo de batalha, porque o diabo a todo momento está preparando o quê?
ciladas, armadilhas. O diabo ele só consegue atuar em nós, nas nossas vidas, nos atacar de alguma maneira, se nós dermos uma legalidade. Só que a todo momento o diabo está tentando fazer o quê? Abrir brechas na sua vida, abrir espaços na sua vida para que ele possa atuar. Porque Tiago vai falar o quê? Que o nosso coração ele é atraído pelo pecado, ele é enganado pelo pecado, aí nasce o pecado, e quando nasce o pecado gera a morte. Só que nesse processo a tentação, o nosso coração nos tenta, mas quem que também muitas vezes é usado para nos tentar? O diabo. Só que o diabo só vai atuar naquilo que nós damos liberdade. Meu irmão, não dá brecha, não abre brecha na sua vida espiritual, não abre brecha na sua vida com Deus, não abre brecha na sua vida de oração, na sua vida de leitura da palavra. Meu irmão, não abre brecha de vir ao culto, estou cansado demais, aí isso, aquilo outro, você começa a abrir brecha. A hora que você vê, você caiu na cilada do diabo. Você se arrebentou, sua família, arrebentou alguma coisa aí. Por quê? Porque foi enganado, não se preparou, não se revestiu para a luta que você está, porque nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os poderes, as autoridades, os dominadores. Aqui é uma hierarquia, tá? Nós podemos entender como uma hierarquia: poderes, autoridades, dominadores desse mundo de trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tem gente brigando com o marido, tem gente brigando com a esposa, tem gente brigando com os filhos, tem gente brigando no trabalho, tem gente brigando na igreja. Ai meu Deus, tem que ser meu irmão, ai meu líder, meu pastor, brigando aqui, brigando lá, brigando em tudo quanto é canto, arrumando problemas de tudo quanto é lado, mas não está entendendo o campo de batalha, está caindo nos mesmos enganos do diabo, está caindo nas mesmas mentiras de sempre, está caindo lá que nem Adão e Eva, ficamos jogando a culpa no outro, né? Adão joga a culpa na Eva joga a culpa no diabo, né? A culpa do diabo, a culpa do diabo, mas não consegue parar para ver como o diabo está atuando, não para para orar, não para para buscar Deus, não para para ouvir a voz de Deus, então fica naquela mesma situação, não está discernindo a luta que está enfrentando. Meu irmão, para de brigar, para de falar e vai orar mais. Pastor, estou orando, estou jejuando, estou buscando conselho, e mesmo assim está dando errado. Amém? Então fique firme. Você vai permanecer inabalável e vai sair o quê? Inteiro. Porque se no meio do caminho começar a dar algumas coisas erradas, um dia mal, e você começar a chutar o balde aqui, começar a brigar aqui, brigar lá, você acha que no fim, lá na frente vai estar melhor ou vai estar pior? Vai estar pior. A questão é o que eu estou falando aqui nessa manhã. Você quer viver mal os dias maus, ou você quer viver da melhor maneira os dias maus? Você tem que fazer uma escolha. E campo de batalha é campo de renúncia. Campo de batalha é campo do quê? É um lugar que tem tudo à vontade. Campo de batalha você dorme bem? Campo de batalha você come bem? Campo de batalha você tem descanso? Campo de batalha você consegue fechar o olho e dormir tranquilo, em paz? Não, por isso que muitas vezes nós também estamos em lutas e a gente não está entendendo que é uma luta espiritual. Não estou falando que você não pode tomar um remédio às vezes, né? Mas às vezes nós não estamos conseguindo dormir, nós não estamos conseguindo viver, a gente não está conseguindo ter paz, a gente não está conseguindo ter alegria, porque nós não estamos batalhando da forma correta. Nós não estamos orando, estamos jejuando, estamos ficando na face de Deus, não estamos tendo comunhão com a igreja, estamos murmurando, reclamando, estamos brigando com todo mundo. Não vamos chegar a lugar nenhum, porque nós estamos brigando na esfera certa, estamos brigando na esfera errada, quando deveríamos estar brigando na esfera espiritual, quando deveríamos estar buscando a Deus, nos revestindo de Deus. Amém? Então, primeiro, revista-se do Senhor e da sua armadura. Segundo, mantenham-se firmes e equipados com a armadura
Entendeu o campo de batalha? Entendeu o que é uma luta espiritual? Entendeu se tem que parar de ficar arrumando problema com os outros e arrumar uma briga mais espiritual do que terrena, do carnal? Entendeu? Amém? Amém? Amém. Entendeu que vai ser fácil? O campo de batalha exige renúncia. Então, mantenha-se firme e equipado com a armadura de Deus. Aí Paulo fala, por isso, entendeu? Por isso, entendeu o que está acontecendo? Vistam toda a armadura de Deus. Por que Paulo está repetindo? Porque primeiro ele falou, olha o que vocês estão enfrentando, olha em que vocês podem se fortalecer pelo Senhor. Mas agora o que vocês vão fazer? Eu entendi que eu estou em Deus, entendi que há um campo de batalha e discernir esse campo espiritual. Agora o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Estar vestido com essa armadura para resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de ter feito tudo. Assim mantenham-se firmes. Ele está repetindo de novo. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Assim mantenham-se firmes. Precisamos firmar os nossos pés. Precisamos firmar os nossos pés no chão, em Deus, na rocha, com a armadura de Deus. Meu irmão, a hora que você está em batalha, você tem que ficar o quê? Firme. Você tem que estar sempre o quê? Apostos. Quem vai lá fazer guarda, né, Adriano? Pode ficar lá nas camas. Pode ficar, lisonho, né? Moscando. Meu irmão, para de ser moscão, né? Tem muito crente moscão lá. Meu Deus, o que Deus vai fazer? Meu Deus, vai dar vida. Mas não toma atitude, não toma posicionamento, não se firma, não assume a identidade que tem em Deus. Deus fala assim, ó. Paulo está falando, fortaleça-se na força do Senhor, suporte o quê? Não toma a atitude que tem que tomar como filho de Deus. Não toma a posição que tem que tomar como filho de Deus. Está moscando. Está moscando. Não. Vou me cingir com a verdade. A verdade que nos libertou. O Filho de Deus que sempre tem que caminhar o quê? Na verdade. O Filho de Deus que tem que deixar a mentira e falar a verdade, que está aqui em Efésios 4, 25, um pouco antes, né? Abandonem a mentira, falem a verdade, porque agora nós somos filhos de Deus e nós entendemos o que é a verdade. E a verdade do Evangelho, as verdades de Deus, elas têm que estar o quê? Cingidas. Existe o quê? Quando eles iam trabalhar no campo, tinham vestidos, né? Eram os vestidos que eles usavam, né? Até os homens usavam os vestidões, né? Como a gente vê nos filmes lá. Quando ele ia trabalhar, o que ele fazia? Ele tinha que se cingir. Então ele erguia a túnica, passava o tecido, né? Amarrava e cingia. Por quê? Para ter facilidade de fazer as coisas, para não sujar, o que quer que seja. Nós precisamos estar o quê? Cingidos com a verdade. E cingidos com a verdade, porque nós estamos firmes, nós estamos preparados para fazer o que Deus quer que nós façamos. E cingir com o cinturão da verdade aqui na questão da armadura, o que suportava a espada? O que segurava a espada? O que segurava a espada? A espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. O cinto da verdade segura o quê? A espada do Espírito. A palavra de Deus. Com a verdade. Nós não podemos deixar as mentiras do diabo entrar na nossa mente. Nós não podemos deixar as mentiras de Satanás entrar na nossa mente. Meu irmão, que mentira que o diabo tem lançado na sua cabeça. Paulo diz assim: tudo que for ver
verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for justo, correto, amável, de boa fama, digno de louvor, se houver algo excelente, pensem nessas coisas. Não deixe o diabo enfiar mentira na sua cabeça, mas se revista da verdade. Porque a gente está dando aqui a palavra de Deus, mas não está aqui crendo verdadeiramente na palavra de Deus, crendo que ela é a verdade. Hoje tem muito até pastor falando assim: a palavra de Deus contém a verdade. Tem muito pastor falando isso. A palavra de Deus contém a verdade. Meu irmão, a palavra de Deus não contém, a palavra de Deus é. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é a verdade. Eu creio na verdade, eu creio na palavra, eu estou cingido pela verdade, estou firme pela verdade. Por isso que eu posso usar a espada do Espírito, porque quando o diabo vem me atacar com uma mentira, eu estou revestido da verdade, eu rebato com a palavra de Deus, que é a verdade. Amém? 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 Temos que fazer isso, revestidos da verdade, vestindo a couraça da justiça, a justiça que não é minha, justiça que eu não conquisto com a minha força, justiça que eu não conquisto pela minha santidade, mas justiça que foi conquistada lá na cruz do Calvário, porque o justo se fez pecador pelo injusto, e Jesus agora é a minha justiça, ele me justificou. A justificação, né? A doutrina da justificação. Jesus me fez justo. O que é ser justo? Ser justo é o que? A hora que eu chegar diante do tribunal de Deus, não haverá condenação, porque é uma declaração de Jesus sobre a minha vida. O quê? O pecado não tem poder sobre ele, eu o livrei do pecado, o sangue de Jesus está sobre ele, ele foi justificado, inocente, pode entrar na alegria do seu Senhor. Pode entrar no gosto do Senhor, porque a justiça, precisamos nos revestir da justiça. O que é isso? Então eu não vou receber as mentiras do diabo também querendo falar o quê? Eu não sou filho de Deus, eu não fui justificado, meu Deus vai ser da minha vida. Não, eu tenho a justiça de Cristo em mim, eu fui justificado, eu sou aceito por Deus. Isso protege o quê? Os meus órgãos vitais, né? Se a gente pensar na armadura, está protegendo meus órgãos vitais, está protegendo meu coração, né? De eu tomar uma flechada, uma espadada do quê? Das mentiras do diabo, das setas inflamadas do diabo também, o quê? Atingir o meu coração, atingir aquilo que é vital a mim. Preciso estar revestido da justiça do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Sendo renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Efésios 4:24. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em quê? Efésios 4:24. Ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da onde? O que está falando em 4:24 aí? Provenientes da onde? Da verdade de novo. Por que Paulo começou falando do cinturão da verdade? Olha a verdade aí de novo. Que a palavra de Deus me traz consciência dessas coisas. É a palavra de Deus e a ação do Espírito em mim que vai me transformando na imagem e semelhança de quem? De Deus. Por isso que nós somos filhos de Deus, porque o filho parece com quem? O pai. Meu irmão, quero só que você pense aí. Na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, quando olham para você, falam que você é filho de Deus? Pastor desalessa, misericórdia. Mas é a verdade. Ou fala assim: aquele crente misericórdia, aquele crente não dá. Como que fala que é crente lá na igreja? Será que está errado a pessoa? Precisamos nos revestir da justiça. Amém? Precisamos nos parecer com o nosso Pai. Mas para isso que nós estamos preparados para a batalha. Se vão te caluniar, se é uma mentira acerca de você,
Que então bate na coraça, bate no escudo, cai no chão, acabou, você segue sua vida, né? Segue sua vida, estão mentindo acerca de você, estão caluniando, acabou, bateu, caiu no chão, você seguiu sua vida aí, continua vivendo a sua vida, né? Para de ouvir o que os outros estão falando também, e caminha aí, caminha naquilo que Deus tem para você. Vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados para a prontidão do Evangelho da paz. Também o quê? Eles amarravam ali, né? Eles amarravam. Até as mulheres usam, né? Antigamente usavam, né? Hoje eu acho que não mais na moda. Existia uma sandália que fala, o que é? É gladiadora, né? Alguma coisa assim, né? Já foi moda isso, né? Não sei, né? A gente usa. Gente, a moda vai, ela volta, né? A moda sempre está voltando. Acho que deve estar talvez até voltando já, não sei. Aí amarrava. E amarrava como também? Firme. Por quê? Não era tão comum também assim, eles usavam os calçados, né? Mas eram calçados simples. Mas quando vai para a guerra, se você está descalço, quem é que já pisou em brinquedinho de criança, né? Eu já pisei em brinquedinho de criança. Você já pisou naquelas pecinhas que fica no chão, que parece que a sua alma vai para o céu, né? Você vê o Senhor, você pisa naquela pecinha pequenininha, você vê quase a glória. Quem já passou por isso? Já pisou numa pedrinha, vamos pensar na pedrinha, né? Pisou naquela pedrinha assim, você fala, meu Deus, como que uma pedrinha pode ter uma força tão grande, né? Meu Deus do céu. Por isso que nós precisamos do quê? Quando estamos em guerra, nós temos que tomar cuidado com as pequenas coisas, para que elas não nos impeçam de realizar aquilo que Deus quer que nós realizemos. Porque às vezes é uma pedrinha, às vezes, pastor, é só uma coisinha, pastor, mas é só um pouquinho, pastor, não tem problema. Meu irmão, é um pouquinho a pedrinha que vai te impedir de viver o que Deus quer que você viva. É a pedrinha que vai impedir você de estar pronto a pregar o Evangelho, a levar o Evangelho em diante, o Evangelho da paz, o Evangelho porque se eu estou em guerra, o Evangelho está me levando para um caminho do quê? De paz. E de paz principalmente com Deus em primeiro lugar. Mas essa paz de Deus, ela vem e ela é manifesta a quem? Aos homens. Amém? Amém? Além disso, tem que correr. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo era um escudo, havia um escudo romano grande, havia escudos pequenos também. Mas o escudo grande, que era um escudo de madeira, eles deixavam encharcado em quê? Em água. Eles deixavam o escudo encharcado em água. E ele ficava mais pesado do que já era, né? Mas aquele escudo encharcado em água, ele ficava muito firme. E eu não sei quem já viu aqueles filmes também, que às vezes eles se colocam o quê? Vai um juntando, alguém já viu isso no filme, né? Eles vão se juntando assim com os escudos, colocam o escudo por cima, não é isso? Sim ou não? Quem já viu? Então o escudo da fé é isso. Nós, como irmãos em Cristo, também levamos o quê? Nos unindo. A nossa fé é comum, que a nossa fé é em Jesus. A fé é a confiança em Deus. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Nós não estamos vendo que é espiritual, mas nós temos a fé no Senhor e temos a fé que o Senhor nos protege daquilo que também nós não estamos vendo, daquilo que está atuando contra nós. Estamos firmados nessa fé. Nós unimos os nossos escudos. Não é melhor assim? Que sozinho, batalhar as guerras sozinho? Nós unimos os nossos escudos. Nós nos unimos, nos fechamos, né? Acho que era até tartaruga, né? Que estava vendo, era um tipo de formação, né? Você se fechava ali. E agora o quê? Podem vir as setas inflamadas. Conforme bater no escudo, o que vai acontecer? Está encharcado em água. O que vai acontecer? Elas vão se acalmar. Meu irmão, não há seta quando você está com a sua fé em Jesus. Quando você está confiante no Senhor Jesus. Quando você está firmado em Jesus. Não há nada, não há seta do diabo que possa te atingir. Elas vão ser apagadas.
Amém? Elas não vão te atingir, mas se você puder se unir aos seus irmãos, se una. Amém? Se una nessa guerra espiritual, se una nessa batalha espiritual. Usem também o capacete da salvação, porque também é um lugar vital, sim ou não? Capacete, ele fica onde? Cabeça. Nós temos que ter na nossa mente, nós temos que ter na nossa cabeça um lugar vital, a certeza do quê? Da nossa salvação. João escreveu, eu escrevi para que vocês tenham a certeza da vida eterna. Nós temos que estar certos, convictos, meu irmão. A gente vai ceiar daqui a pouco, né? Eu tenho convicção de que se eu morrer agora, eu vou para o céu. Não há pecados me acusando, não tem lucro do pecado, mas não há coisas, não há pecados me acusando. O diabo não está me acusando, por quê? Porque eu tenho a certeza o quê? Da salvação. Eu tenho a certeza de que eu sou salvo em Jesus, de que Jesus me salvou. Eu tenho certeza de que Ele também me salvou para viver isso aqui, uma vida com Deus, uma guerra dia após dia. Mas eu estou revestido dessa certeza. Não estou com dúvidas no meu coração. E isso me faz também o que? Permanecer firme e inabalável. Preciso correr. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Rapidamente aqui, o Senhor Jesus, o que ele fez lá no deserto? Quando Satanás foi tentado, o Senhor Jesus, o que Jesus fez? Ele usou a palavra. Está escrito. Está escrito. Aí o diabo tentou usar o quê? O diabo, ele é tão astuto que ele tentou usar a palavra para confundir a Jesus, né? Não foi isso na segunda vez? Jesus falou, não, peraí, você está distorcendo a palavra, está escrito. Jesus voltou para o lugar, e aí Jesus também depois da outra vez falou, está escrito. Meu irmão, o diabo, ele vai usar a própria palavra, muitas vezes para tentar te enganar. Como que foi com Adão e Eva? O que o diabo fez? Ele distorceu a palavra para atacar. Armou uma cilada. A serpente mais astuta, né? O diabo que é astuto, armou uma cilada ali para atacar o quê? Adão e Eva. E eles caíram na cilada. O diabo vai distorcer a palavra, usar muitas vezes a palavra. Muitas vezes a gente fala assim, Deus, mas diz lá na sua palavra, isso, eu estou aqui. Meu irmão, mas existem muitas coisas na palavra de Deus. Porque a gente precisa estar o quê? Cheios da palavra e preparados com a palavra. Porque a mesma palavra diz que eu vou vencer, também diz que eu vou ter dias maus. A mesma palavra também diz o quê? Que na terra vai ser difícil. Se vocês querem viver piedosamente, vocês sofrerão perseguição. Paulo diz a Timóteo. Precisamos estar o quê? Com a palavra, realmente afiados na palavra. O obreiro de Deus é aquele que tem a palavra o quê? Afiada. Ele está com a palavra o quê? Afiada. Ele está com a palavra o quê? Certinha, no eixo. E a palavra afiada, ela é o quê? Como uma espada de dois gumes. Ela vai no lugar certo. Ela faz um corte certo. Quem aqui já fez cirurgia? Eu tirei a vesícula, acho que eu nem lembro, né? Eu tirei a vesícula. Tirei a vesícula, eu não tinha nem 3 anos de idade. Ô louco, pastor, misericórdia, né? Então, né? Meu pai disse que a vesícula foi até para estudo lá, né? Porque realmente estava muito, assim, fora do comum, né? Um dia eu já falei que ia fazer isso, um dia eu vim fazer isso, ia falar só das vezes que eu quase morri, né? Eu já quase morri tanta vez. Mas já quase morreu algumas vezes, né, André? Tá vendo, né? Tem uns irmãos aí que eu sei que também já morreu algumas vezes aí, meus irmãos, mas nada vai nos parar, amém? Porque é um propósito de Deus para as nossas vidas, amém? A gente vai continuar caminhando. Mas quando você está numa cirurgia, o corte tem que ser o quê? Exato. Milimétrico. Por isso que a palavra de Deus ela tem que estar afiada milimetricamente nas nossas vidas. Porque às vezes a gente vai querer atacar o diabo, a gente vai acabar cortando a gente mesmo, a gente não vai saber manusear
a gente não vai ter força para sustentar, porque a espada era pesada. A gente não vai ter força nem de segurar, porque a gente não está firmado, preparado para as guerras espirituais. Amém? É que eu preciso caminhar para o fim já. Terceiro e último, rapidamente. Alertas, perseverando em oração. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Então nós temos em mente isso. Estamos numa guerra, não podemos baixar a guarda, que o cristão tem que estar alerta, vigiar, perseverar em oração. Então o apóstolo Paulo, ele fala do orar no Espírito. Eu não vou entrar aqui na questão teológica do orar no Espírito. O que você entende de orar no Espírito? Não vou entrar nessa questão teológica. Mas algo é certo, nós precisamos estar cheios de quem? Nós precisamos estar cheios de quem? Do Espírito Santo. Efésios 5,18. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, ou seja, não se embriaguem com aquilo que tira o teu senso, a tua sobriedade, que tira a verdade da sua mente, que te tira do equilíbrio em Deus, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus e Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Algo é certo, precisamos estar cheios do Espírito. Precisamos estar cheios do Espírito, meu irmão, minha irmã. Como que você vai fazer isso? Você está louvando a Deus, você está cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, seu coração está louvando ao Senhor, você tem dado graças constantemente ao Senhor. Você tem orado. Você tem orado pelo teu irmão, você tem orado pela tua casa, você tem orado pela tua família, você tem orado pela tua igreja, você tem orado. Tem gente que fala assim, pastor, eu não consigo orar muito tempo. Vamos lá. Você orar por você, vamos lá. Coloca isso, ora por você, pela sua saúde, física, espiritual, emocional, da sua família, pelos seus familiares próximos. Você ora pelos pastores, você ora pela liderança da igreja, você ora pelos projetos da igreja, você ora pelo seu trabalho, por aquilo que você quer ver no seu trabalho, você ora pelo seu alvo evangelístico, e você vai orando, 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 orando. O louvor está tocando lá, coloca o louvor para orar. Você não consegue orar nem 10 minutos? Será que você não consegue orar? Meia hora? Será que você não consegue ali deixar o Espírito Santo de Deus o quê? Ir te enchendo? Será que você não consegue pegar a Bíblia e ler 2 capítulos por dia? Você lê 2 capítulos do Novo Testamento por dia, do Novo Testamento. 2 capítulos do Novo Testamento por dia. Você lê o Novo Testamento em 6 meses. Em 6 meses você lê o Novo Testamento. Será que não dá? Será que não dá para orar um pouco mais? Será que não dá para suplicar, se prostrar diante de Deus? Precisamos estar alertas, meus irmãos. Precisamos estar alertas e vigiar e orar por todos os santos. Quem que são santos? Santo, esse é o entendimento que nós temos, né? O que é santo? Santo é todo aquele que foi salvo, liberto e santificado por Jesus. Então aqui todo mundo aqui é o quê? Olha que a pessoa está do seu lado e diz assim, você é santo. Não dá risada, hein? Não dá risada não, porque é verdade, meu irmão, você foi santificado por Jesus. A gente olha ainda nessa terra, a gente fala, pastor, misericórdia, ainda tem muita coisa que tem que mudar. Meu irmão, mas o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, você sendo cheio, você está sendo santificado a cada dia. E vai chegar um dia que essa santificação vai ser completa, o seu corpo vai ser glorificado. Nós vamos anunciar isso até que Ele vai vir nos buscar, vai nos santificar por completo. Então ore, irmão, ore pelos seus irmãos. Se a gente for orar nos pedidos que a gente tem para orar, sempre vai ter muitas coisas para a gente orar. Amém? Então ore, esteja alerta. Então, revista-se da força do Senhor, revista-se da armadura de Deus, mantenha-se firme e equipado para a armadura de Deus, e esteja alerta, vigilante, vigiar e orar. Amém?